Vamos abrir segundo livro das Crônicas, capítulo 27. Segundo livro das Crônicas. Capítulo 27. O reinado de Jotão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo a tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 couros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Oremos. Nosso Deus, a Tua palavra é a verdade, mas é preciso a ajuda do Espírito para compreendermos a Sua palavra. Que Ele mesmo possa atuar em nós, que estamos ouvindo, eu que irei falar, não só neste lugar, mas aonde o Teu povo está reunido, pregando a Sua palavra. Que haja uma atuação do Espírito para guiar o Teu povo à verdade e levar os pecadores ao arrependimento, os desviados à sensatez, e haja salvação em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Poucos versículos. A vida desse rei Jotão foi breve, 41 anos ele morreu. Ele na verdade, começou a ajudar seu pai a reinar, o rei Uzias, porque Uzias ficou leproso, então ele era um tipo de corregente. Segundo os estudiosos, ele possivelmente começou com 15 anos ou 16 anos a ajudar seu pai a governar. Mas ele mesmo só foi levantado como rei com a idade de 25 anos. E ele reinou 16 anos. Pouco tempo, vida curta, mas uma vida muito abençoada. O que diz? Esse homem deixou um legado. O legado dele, mais do que o material, foi o bom testemunho do rei Jotão. Ele marcou, está registrado na palavra. Lembrem que o livro das Crônicas é escrito para os irmãos que estão no cativeiro da Babilônia. O Senhor está querendo dizer assim, olha, está vendo o que eu faço com um homem que tem um bom testemunho? Um homem que anda na minha presença, como eu sou com ele, como eu o abençoo. Então vamos
por esse prisma, falar sobre o bom testemunho do rei Jotão. Em primeiro lugar, o bom testemunho do rei é caracterizado em andar de acordo com a lei do Senhor. O que é um bom testemunho? O bom testemunho é marcado por andar de acordo com a lei do Senhor. Observe no versículo 2 o que é dito desse testemunho. Fez, vamos ler? Fez o que era reto perante o Senhor. Pronto, essa parte aí é importante. Ele fez alguma coisa, não importa agora o que ele fez, mas o que ele fez de uma maneira tal que agradava a Deus. Toda a sua postura familiar, no trabalho, na igreja, fora da igreja, nos seus relacionamentos, o que ele fazia era reto, era direito, era de acordo com a palavra do Senhor. Então, esse reto, o que ele fez perante o Senhor, significa que ele andou de acordo com os mandamentos de Deus. Lâmpada para os meus pés, a sua palavra, luz para o meu caminho. O bom testemunho, então, inclui amar a Deus de todo o coração, de alma, de força, de entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele estava nele esse objetivo. Não era só uma fachada, era algo interno, algo profundo nele. Esse bom testemunho observa os mandamentos referentes a Deus. O que é amar a Deus? Amar a Deus, diz num decálogo, não terás outros deuses diante de mim. Esse homem excluiu da vida dele qualquer coisa que se chame deuses, ou venha a ser declarado Deus. Eles não, o meu Deus eu já escolhi. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. No segundo, outro mandamento diz assim, não farás para ti imagem de escultura. Ele não só não tinha outros deuses, mas ele só adorava a Deus. E adorava a Deus em espírito e em verdade. Também é dito desse amor desse homem por Deus, envolve outro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse homem tinha cuidado. É interessante que os judeus, eles tinham tanto receio de ofender a Deus, que eles não pronunciavam o nome do Senhor, e nem escreviam o nome do Senhor. Então, quando a gente vê o nome do Senhor escrito na Bíblia, ele substituiu o verdadeiro nome de Deus por Adonai, que é traduzido para nós Senhor. Eles tinham essa preocupação, eles não brincavam com o nome de Deus, eles não brincavam com a obra de Deus, com a criação de Deus, porque isso traria algum tipo de castigo. E por último, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O dia que Deus separou para ser adorado por toda a congregação. Então, Jotão tinha esse aspecto, ele tinha essa preocupação. O bom testemunho andava por este caminho de observar os 4 primeiros mandamentos. O testemunho que glorifica a Deus obedece aos mandamentos referentes ao próximo. E se ele tinha essa preocupação com Deus, também tinha preocupação com aqueles que estavam à sua volta. Ele era um homem, diz a palavra, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então ele tinha essa preocupação de não prejudicar o outro, seu vizinho, seu parente. O testemunho que agrada ao Senhor obedece também à lei do Estado.
Observe, ele ama a Deus, ele ama o próximo, mas ele também obedece ao Estado. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por ele. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, ele respeita a Deus, ele respeita os homens, ele respeita o Estado. Ele mais tarde, vai ser o rei, como nós estamos vendo aqui. O testemunho que Deus elogia respeita as leis religiosas da verdadeira religião. Lembra que é dito assim no final ali do versículo 2, ele andou no caminho do Senhor, só não fez o que o pai dele fez. Foi o rei Uzias, que entrou no templo para oferecer o sacrifício. Era um cargo que era destinado aos sacerdotes. Ele não, ele teve esse cuidado. Ele se apartou de entrar por caminhos que não glorifica a Deus na religião. O bom testemunho é marcado pela constância. Observe, ele era jovem, 25 anos quando assumiu. Ele passa como rei 16 anos, até a sua morte, andando no caminho do Senhor. O bom testemunho não é algo que você acorda hoje eu sou crente, um grande crente, mas amanhã não é. Não era o caso do rei Jotão. O rei Jotão foi crente até o último dia. Ser fiel até a morte, e eu vou lhe dar a coroa da vida. Paulo diz: irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Espírito Santo, então, que habita certamente em Jotão e habita no crente, o habilitará a andar na lei do Senhor. Como isso é possível, pastor? Como nós, mortais, mas esse homem era mortal, porque diz o texto, ele morreu. Então, ele é um homem semelhante a nós. Se ele pôde andar, nós também podemos andar no caminho do Senhor, porque Deus tira o coração de pedra, dá um coração de carne, coloca o seu Espírito dentro de nós, então nos faz andar no seu caminho. É pelo poder do Espírito que ele andou no caminho, e é pelo poder do Espírito que nós andaremos no caminho. O bom testemunho do rei Jotão. O bom testemunho pode não influenciar as pessoas à sua volta. Observe, versículo 2: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E aí diz o final do versículo 2, vamos ler essa parte? E o povo continuava na prática do mal. Apesar desse homem andar com Deus, o seu povo não andava com o Senhor, não imitou a vida do rei. Então a gente às vezes pode ficar desanimado em casa, na igreja, no trabalho. Você tenta andar com Deus, as pessoas não te copiam, a tendência é esmorecer. Não aconteceu com o rei Jotão, ele foi até o fim. A ausência de influência do bom testemunho não deve nos desestimular a andar com Deus. Devemos ser como o Ló. Ló morava em que cidade? Sodoma e Gomorra, a cidade mais do Velho Testamento, mais pecaminosa. E diz o texto, porque esse justo, acerca de Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Aquele homem não arredou o pé, mesmo em Sodoma, de andar com Deus. Lembrando Daniel, Sadraque, Mesaque, lá na Babilônia, eles: não vou me contaminar, eu vou andar com Deus, mesmo morando na Babilônia, na Baixa Fria, na Boca do Rio, em Salvador. Eu preciso ser crente em qualquer lugar.
A ausência de influência do bom testemunho reside no estado espiritual das pessoas à nossa volta. A culpa não está no testemunho, a culpa está na pessoa que está vendo o bom testemunho e ainda assim não copia, porque essa pessoa está morta em delitos e pecados, né? Ela não consegue enxergar a grandeza do bom testemunho. O bom testemunho é um sinal da graça de Deus aos pecadores perdidos. Por isso devemos nos empenhar em andar em novidade de vida. Então aquele homem sempre era um farol para o povo do seu reino, pelo seu testemunho. E nós precisamos brilhar nesse mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, mesmo que essas pessoas não nos copiem na nossa caminhada, nós vamos continuar brilhando para que essas pessoas vejam que há um Deus vivo e verdadeiro. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O bom testemunho agrava o estado do pecador diante do tribunal divino quando é rejeitado pelo faltoso. A pessoa que vê uma pessoa que anda com Deus, que vive com Deus, ela está vendo e não muda a vida e continua no caminho mau, no dia que ela chegar no dia do juízo, aquilo vai pesar. Porque Deus vai lembrar o indivíduo, a pessoa, olha, você lembra de fulano, de ciclano que estava na sua vida, que eu mesmo coloquei e você não quis copiar? Os crentes serão influenciados pelo bom testemunho, tanto aqueles que já são, como aqueles que serão, né? Então, mesmo que as pessoas à nossa volta não creiam no nosso bom comportamento, lembre que você vai estimular o seu irmão na fé e que você será também um modelo para atrair outros para Cristo Jesus. O bom testemunho do rei Jotão. O bom testemunho, a pessoa que tem um bom testemunho, se preocupa com o culto a Deus. Veja aí, leamos o 3. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. A primeira parte diz que ele edificou a casa do Senhor. Esse homem, por ter um bom testemunho, ele tinha a preocupação de reparar a casa do Senhor. Naqueles dias só existia uma casa de oração, que era em Jerusalém, no reino dele. Então ele viu que a porta precisava ser consertada e ele então reparou aquela porta. Vejam que ele tem uma preocupação pelo culto. O homem de bom testemunho gosta de cultuar a Deus. Quer cultuar a Deus na beleza da sua santidade. O homem que agrada a Deus é aquele que valoriza o culto, seja individual, você sozinho, seja em família, seja coletivamente ou em público, como estamos fazendo aqui. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele se dirigia, ele se movia ao culto. Veja que a população andava no erro, mas ele não ficava na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Ele buscava a lugar que era a casa de Deus. Aqueles que vivem ao redor do homem, que tem um bom testemunho, observará que a prioridade da vida dele é servir e adorar ao Senhor. Sim, o seu parente, o seu colega de trabalho, o seu vizinho do bairro, eles vão notar, como diz uma mulher, quando viu Eliseu passando, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quando a gente está naquela marcha para o culto, o pessoal olha assim, poxa, é pleno domingo, aquele homem está indo para o culto, aquela mulher está indo para o culto. Por quê? Porque eles são pessoas que creem em Deus, que adoram a Deus. Essa procissão, então, do crente
saindo da sua casa para o lugar público de adoração, é um testemunho. Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor de que Deus é a razão da sua vida. Sim, quando você sai do seu lugar e vai à casa do Senhor, você está dizendo para todo mundo que tem um Deus vivo, Deus verdadeiro. Vai a essa casa para cumprir seus votos e suas promessas, né? Vai nessa casa e você se sente refrigerado. É interessante, faça esse exame. Chega o domingo, o crente está de manhã na igreja, de noite na igreja. O vizinho seu foi na farra, foi numa boate, foi na praia. Agora veja na segunda-feira a cara dos dois. Um está cheio de vigor, cheio de refrigério, cheio de ânimo, porque ele estava na casa do Senhor. E o outro que curtiu está todo esbagaçado, bebeu, aprontou. Por isso que a segunda-feira sempre é uma segunda-feira tenebrosa para muitos, mas para o crente a segunda-feira é um dia especial porque ele teve a sua força renovada. O bom testemunho do rei Jotão, o bom testemunho procura se proteger dos ataques dos seus adversários. Esse homem tinha esse cuidado de se proteger. Vamos ler aí a parte, versículo 3. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras. Aí diz, sobre o muro de Ofel. Lembre, as cidades eram muradas. Por que muradas? Para dificultar a invasão do exército inimigo. Então eles faziam muros altos, ali botavam soldados, vigilâncias, para justamente proteger a cidade. Versículo 4 diz, também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Quer dizer, ele se fortaleceu no sentido militar, no sentido de segurança, porque ele estava prevenido contra os adversários. Um crente, então, de bom testemunho, um crente que anda com Deus, ele vai viver em vigilância para não cair em tentação. Jesus disse, o espírito está o quê? Pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A semelhança de Jotão, ele se protegerá, ele vigiará, porque nós estamos no mundo caído, nós estamos no mundo amaldiçoado, então devemos tomar muito cuidado. Um crente prudente vai buscar o poder que vem do Espírito Santo para poder enfrentar as circunstâncias e os inimigos da fé evangélica. Diz o texto sagrado, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A muralha significa isso. Eu busco, espiritualmente falando, a presença do Espírito Santo, para que Ele me dê graça, não cair em tentação, eu vencer as dificuldades da vida. Um crente inteligente vai se aplicar à oração, para obter graça diante de Deus para os embates da vida. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso do Senhor, eu preciso da mão do Senhor, da graça do Senhor. Um crente sensato se revestirá da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Revestivo de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Um crente cuidadoso vai meditar na palavra de Deus para conhecer a vontade divina e poder discernir no dia a dia as heresias destruidoras e o caminho da perdição. Então, vejam como Jotão, nós devemos ser inteligentes e estar armados
para esses conflitos que vamos enfrentar no dia a dia. O homem de Deus sabe que no mundo caído ele passa por tentações e provações, por isso vai procurar se equipar para os desafios da vida. Vai andar com Deus, né? O bom testemunho do rei Jotão. O bom testemunho permite que Deus nos dê vitória contra os nossos adversários. Você está andando com Deus? Deus será com você, será comigo, será conosco. Como foi com Jotão? Observe aí no 5, versículo 5, leamos. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu contra eles. De modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Ande com Deus e Deus lhe dá a vitória. O Senhor dos Exércitos vai à nossa frente. O sucesso, então, na vida cristã vem de Deus. Por isso a comunhão com Ele é necessária. Eu preciso estar com Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus se agrada de seus servos que fazem a sua vontade e por causa de Cristo os abençoa com dádivas desta vida e dilata a sua compreensão sobre a graça salvadora. Diz a palavra de Deus: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É assim que Deus age. Ande com Ele e Ele abre a porta do céu para você. Se andarmos com o Senhor, venceremos as armadilhas do diabo pelo poder do Espírito e com a armadura do Senhor. Diz o texto sagrado: pois eles o vencerão o diabo, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Em comunhão com Deus, as obras da carne serão sufocadas, e o fruto do Espírito se manifestará em nosso corpo mortal. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Levando uma vida que glorifica a Deus, o Espírito Santo aviva, aplica e capacita a vivermos de acordo com a lei divina e elimina a nossa atração pelas crenças e valores mundanos. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O bom testemunho do rei Jotão. O bom testemunho nos dá acesso à abundante graça de Deus. Leamos o 6. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Rapaz, a porta abria para esse homem. Quanto mais ele servia a Deus, mais Deus se aproximava dele. Ele era um homem santo. A santidade de vida, irmãos, abre a porta dos céus para os que vivem no caminho de santidade. Diz o Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. As promessas do Senhor são acompanhadas de condicionantes. Os que andam na retidão estão qualificados para receberem os presentes de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará
os desejos do seu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se nosso alvo na nossa vida for agradar a Deus, os portões dos céus vão se abrir para a nossa vida. Se eu tenho como objetivo na vida, olha, eu quero agradar o Senhor, no lar, na faculdade, no colégio, na rua onde moro, na minha vida, no meu trabalho, eu vou agradar a Deus. E o rei dirá: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Nossa compreensão do reino será profunda, porque fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Diz o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É a pessoa andando com Deus e Deus andando com essa pessoa. Os dons espirituais se manifestarão em nossa vida para a edificação dos nossos irmãos. Seremos usados por Deus para levar alguém a Cristo Jesus. O bom testemunho do rei Jotão. O bom testemunho é a única coisa que podemos levar além túmulo. Observe, nós estamos terminando a mensagem. Veja aí, leamos o 7 ao 9. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Olha, observe como termina o 9. Vamos ler com atenção. Descansou Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Tudo que ele teve nessa vida, ele não pôde levar. Todo o sucesso que ele teve na vida, não pôde levar. A única coisa que acompanhou esse homem no túmulo foi tudo, as boas obras. As boas obras o seguiram. Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente fica preso no ouro e na prata, mas não vamos levar nada. Mas o que vamos levar é o nosso bom testemunho na presença do Senhor. As boas obras, então, o bom testemunho significa boas obras, praticada por nós nessa vida, vão glorificar a Deus. As pessoas vão exaltar a Deus. Mas no dia do juízo, seremos exaltados pelo próprio Deus por causa das boas obras. Lembra que eles dizem: vinde benditos meu Pai, possuí por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, você me deu o que comer. As boas obras confirmam a salvação que o Senhor operou em nossa vida. Se você tem dúvida se é um crente ou não, examine a sua vida. Se há boas obras, você é um cristão verdadeiro. As boas obras vão estimular nossos irmãos a querer andar por este caminho. As boas obras evidenciam que teremos acesso ao novo céu e uma nova terra. Então, gente, qual é a lição que eu queria deixar para vocês? Como está o seu testemunho? Porque todo mundo, eu também, eu quero a ajuda de Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero o favor de Deus. Mas não é isso, Deus tem poder para fazer tudo o que nós estamos pensando. Mas será que o nosso testemunho é suficiente para Deus agir em nosso favor? Vamos pensar nisso. Vamos considerar se a nossa vida não é como a de Jotão. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, serei com ele e ele comigo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe.